fala um peraí. Esperaremos, não tem problema. Por mais que o texto esteja aqui na tela, meus irmãos, se você está com a Bíblia na sua mão, acompanhe por ela, tá? Se você não tem jeito, aproveite por aqui. Mas a gente espera, não se constranja não. Muito bem. Isaías 53 diz assim para nós a palavra do Senhor. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele a dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela Tua direção que vem dela, e pela doce voz do Senhor que nós ouvimos através do texto bíblico, Pai. Nós não temos outra fonte de verdade absoluta, nós não temos outra direção para a nossa vida, que não da Tua palavra. Então nós te agradecemos por ter entregue essa palavra a cada um de nós, de graça e através da graça, Pai. Nós somos o povo do Senhor, comprado pelo sangue do Teu Filho Jesus, e pedimos que o Senhor fale com a gente nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, imagine como que se você estivesse diante de um tribunal nesse momento. Você está ali no lugar dos réus, existe alguém trazendo uma sentença sobre você, existem evidências da culpa que te colocam de fato como sendo alguém merecedor de condenação, e na hora do juiz dar a sentença, levanta-se alguém do júri que estava sentado ali, levanta a sua mão e coloca assim: juiz, eminência, eu quero cumprir a pena no lugar dele. Eu quero assumir a culpa que é dele, pelas suas transgressões, pelos seus erros, pelos seus crimes. Eu me coloco no lugar daquele que quer cumprir essa pena. Isso seria normal em um mundo como nós? Isso não seria absolutamente natural em nenhuma esfera.
E, inclusive, os nossos advogados aqui têm condição de formular muito melhor, mas um juiz, inclusive, não poderia aceitar uma condição como essa. Um filho que comete um crime e é pego no crime e sentenciado pelo crime, por mais que muitas vezes a sua mãe, o seu pai, se levantem tentando cumprir a pena no lugar do filho a quem ama, um juiz nunca pode aceitar, porque aquele que cometeu o crime é aquele que precisa ser responsabilizado pelo crime. Não há opção de outro cumprir no lugar. E quando nós olhamos para o nosso relacionamento com o nosso Deus, e aquilo que Deus proporcionou por meio da redenção a cada um de nós, é uma cena muito parecida, mas é como se o jogo mudasse com alguns pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Porque é como se nós ainda estivéssemos diante de um tribunal. Nós estamos ainda sentados na cadeira daqueles que são réus. Nós temos evidências, nós temos motivos suficientes para sermos condenados pelos nossos pecados. E é como se o juiz que está julgando o nosso caso fosse também a parte ofendida da mesma ação, e ele está julgando por algo que foi feito contra ele mesmo. Mas o que muda da cena é que não há alguém no júri que levante sua mão e diga assim: juiz, deixa eu cumprir a pena no lugar dele. Mas o fato que muda todas as coisas é que na hora da sentença, ele anuncia qual é o problema, inclusive a saber, a nossa pena seria a morte eterna. Esse é o resultado da nossa ação. Mas é o mesmo juiz, aquele que conferiu a pena, na hora de sentenciar o castigo, o próprio juiz olha para a gente e diz o seguinte: há a chance de você não ter que cumprir essa pena pela morte eterna. E eu, o juiz, o mesmo que foi ofendido, o mesmo que poderia condená-lo nesse momento, eu vou conferir a você a chance de você não ser morto por toda a eternidade. Eu vou trazer a você aquele que cumprirá a pena no seu lugar. Isso seria normal no mundo como nós? Mas é a realidade do que Deus fez por nós, meus irmãos. No momento de sentença da nossa condenação eterna, Deus levanta Cristo Jesus e diz: a culpa é sua, a nós, Deus diz, a culpa é sua, o pecado é seu, quem merecia é você, mas você sendo do meu povo, é Ele quem lá na cruz vai levar o peso da sua culpa e da sua sentença. É Ele que vai tomar o seu lugar, levando a morte que caberia a você. É Ele que vai sofrer as dores que você deveria sofrer. É Ele que vai ser colocado lá no alto da cruz, em sofrimento, pelo seu pecado. Mas aqui há um detalhe: Ele não será forçado a subir a cruz. Ele não será, de certa forma, obrigado a subir a cruz para pagar o preço da sua sentença. Porque esse que é o rei, aquele que vive e aquele que até hoje governa, ele também é servo do plano de Deus, em que nós estamos colocados no meio. Então, o peso da condenação, o arcar com a dor, o sofrimento, a morte, a humilhação, é Ele que vai levar no seu lugar, mas Ele, como um servo, vai subir a cruz por conta própria. Ele não será obrigado, Ele não será forçado, Ele não será constrangido, mas em amor e em servidão ao plano que é de Deus, Ele vai subir no lugar de vocês. E agora, esse que é o primeiro dentre toda a criação, esse é aquele por meio de quem nada, aliás, por meio de quem tudo que for feito se fez,
aquele por meio de quem nós podemos de alguma forma fazer alguma coisa hoje, aquele que é o primeiro e o último. Esse é também o servo dado em nosso lugar, para cumprir a pena que era nossa, motivado por graça, motivado por amor, sem cobrar nada em troca, sem pôr preço no seu sacrifício, sem colocar custo financeiro para que a gente acesse até Deus. Esse que foi feito como servo, é Ele que vai levar o pecado de todos vocês. Ele é quem levou o meu pecado. Ele é quem levou o pecado de todos nós. Porque o meio pela redenção é o Cordeiro entregue antes da fundação do mundo, mas é também o servo que sofreu em obediência no lugar de todos nós. Um filósofo chamado Blaise Pascal, antigo, ele escreve em um dos seus livros como a relação da Trindade sendo uma grande dança na eternidade. Ele diz que é aquela dança mais sincronizada possível, e não uma dança formulada por algum tipo de estética, mas aquele tipo de dança como sendo um pai que segura na mão dos seus filhos, e ele vai ali dançando, brincando com os seus filhos. E a Trindade como um todo, nesse momento de harmonia, de leveza entre todos, Deus o Pai olha para então o Filho e para o Espírito e diz: aquele povo a quem nós criamos toda aquela beleza, toda aquela criação perfeita, eles pecaram e agora eles precisam arcar com o custo desse pecado. Como é que será o custo desse pecado? E diz o Blaise Pascal que nessa harmonia perfeita, com toda a leveza possível, o Espírito se coloca como sendo aquele que convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo e da graça. E enquanto o Espírito estaria dizendo aquela obra que ele faria, o Filho, em meio a uma dança leve e harmoniosa, olha para o Espírito e para o Pai e diz: se é necessário um preço a ser pago, então eu escolho pagar. E em meio a uma voluntariedade de Cristo Jesus, em algo tão pesado como é entregar a vida no lugar de outros, enquanto nós pararíamos, nos espantaríamos e muito provavelmente tentaríamos convencer o outro a não se entregar no lugar de outra pessoa, diz o Pascal que na sua leitura bíblica ele percebe que essa dança harmoniosa e leve continua sendo feita como um todo, porque só pode haver leveza, harmonia e tranquilidade em um assunto tão complexo, quando aquele que vai se entregar no lugar de outros entende que a sua entrega não é um acidente, mas a sua entrega é um plano firmado desde a eternidade. A cruz de Cristo Jesus, meus irmãos, não foi um acidente. A figura do servo não foi um problema que surgiu no meio do plano de Deus, mas é o plano que Deus estabeleceu desde o princípio de todas as coisas, porque nos conhecia, porque da eternidade nos encontrou, e o servo dado em nosso lugar, sabendo inclusive quem nós somos, ainda assim decidiu se entregar em nosso lugar, de forma leve, perfeita e harmoniosa, porque não é um acidente, é um plano muito bem delimitado. E Jesus sofreu, meus irmãos, no nosso lugar. E Jesus sofreu. Uma das coisas, eu tive um professor na escola que era ateu, e ele dizia que um dos maiores problemas do cristianismo é como pode dizer-se que há um homem-Deus, o Deus encarnado, que fez milagres, que curou pessoas, que viveu uma vida extraordinária e que foi um homem muito sábio. No fim das contas, morrer como um ladrão no meio de dois ladrões. E eu me lembro que tinha uma menina na nossa sala, uma assembleiana corajosa.
né, que ela diz assim: professor, se esse é o seu problema, está resolvido. Porque aquele que se entregou e morreu como um ladrão no meio de dois ladrões, não ficou preso na tumba como os ladrões, mas está vivo e quer alcançar o Senhor. Esse plano de Deus estabelecido, que passou pelo sofrimento de Cristo Jesus. Se a gente fosse um pouco assembleia nesse sentido também, né? Nos ajudaria muito. Mas então Isaías, ele, dentro da sua profecia como um todo, ele escreve muito sobre o Messias. E Isaías é tido como sendo o profeta messiânico. Não porque ele teria sido o único, exclusivamente, a falar sobre a figura do Messias, mas porque ele foi do profeta que mais falou a respeito do Messias. Isaías, durante todo o seu escrito, coleciona algumas formas de ter falado sobre o Messias, coleciona alguns jeitos de se referenciar a Cristo Jesus, inclusive trazendo o seu conteúdo como dizendo, sendo ele um servo. E de fato, quando nós pensamos no tempo de Isaías, não caberia a figura de colocar como sendo Jesus como foi nos evangelhos, e ao mesmo tempo colocá-lo na figura sendo de um servo, porque parece que as duas coisas não se comunicam muito bem. Como é que pode alguém ser o Messias esperado, o governador poderoso, aquele que está sobre todos, aquele que é feito como sendo o próprio Deus encarnado, ser colocado na figura agora de alguém que serve a outros, de fato como sendo um servo? E na nossa cabeça, dentro da nossa limitação, só é possível ser uma coisa ou ser outra. Só é possível ser patrão se eu não for o empregado. Só é possível ser o primeiro se eu não for o último. Só é possível ser cabeça se eu não tiver que ser a cauda ou ser o pé. As duas coisas não se comunicam muito bem. E parece que Deus não está nem um pouco preocupado quanto a isso. Porque as formulações são justamente como essas, que parecem não fazer sentido, mas que comunicam a ideia perfeita de quem é Jesus. Porque aquele que foi o Cordeiro, ele de fato morre como um cordeiro, mas no fim dos tempos ele ruge como um leão do Apocalipse. É a mesma pessoa. Aquele que é o Deus poderoso, que governa, que opera milagres, o primeiro de toda a criação, é também aquele que é o servo de todos os outros. E para a Bíblia, meu amigo, está tudo certo, problema zero com isso. Esse é o nosso Jesus. O servo feito por Deus e por sua própria vontade, servo de todos, é aquele a quem o povo, para quem Isaías profetizou lá antigamente, viveu uma tremenda decepção ao encontrar esse texto. Porque, meus irmãos, no Antigo Testamento e por muito tempo no Novo Testamento, nos Evangelhos, a cultura vem sendo construída desde o tempo de Isaías. E a expectativa é que o Messias que viria nos encontrar seria como um governante. Mas não é um governante qualquer, é um governante que seria extremamente forte. É o governante que mudaria todo o cenário político, e esse seria o rei, vitorioso em guerras, vitorioso em exército, aquele que renovaria a política de todos, e principalmente para o povo de Isaías, aquele que seria o grande homem do Reino do Sul, que inclusive iria vingar, iria matar todos os exércitos e todos aqueles que trouxeram algum problema para o Reino do Sul. Esse é o Messias que nós esperamos. Esse é o Messias que vai chegar e vai acabar com tudo. Esse é o Messias que vai tirar a vida dos outros impérios. E aí vem Isaías dizendo o seguinte: deixa eu mostrar para vocês a figura do Messias que virá como servo.
E no lugar de tirar a vida dos outros, ele concede vida por ser um servo. No lugar de humilhar outras nações, ele será humilhado por ser um servo de todos os outros. No lugar de conquistar outras pessoas, de conquistar outras nações, pelo seu exército que vence, pela força do seu braço, ele conquista, mas não é por merecimento. Ele é um servo, ele conquista por graça, ele conquista por amor, ele conquista pelo fruto da sua própria entrega, porque ele, no fim das contas, será colocado como um servo. E meus irmãos, para o nosso espanto, e bom espanto, Isaías está profetizando há pelo menos 700 anos antes da vinda de Jesus, com essa riqueza de detalhes a respeito da entrega de Jesus, sabendo inclusive, e um dos pontos que mais chama a atenção, além do seu sofrimento, é Deus ter dito por meio de Isaías, 700 anos antes, de que ele seria sepultado entre os ímpios no lugar de um rico. E quando nós lemos o relato dos evangelhos, parece que o José, que é chamado de José de Arimateia, um homem rico do seu tempo, que cedeu o túmulo a Jesus, fez aquilo ali meio no susto, né? Porque afinal de contas, se Jesus não tem túmulo, no nosso tempo seria, né? Eu tenho espaço num jazigo, ali na Vila Formosa, para levar o corpo de Jesus, né? Se bem que para os ricos talvez fosse lá no cemitério da Paulista, um outro espaço aí, né, chique, um jazigo cheio de mármores e a coisa toda. E nos parece que foi ali um homem que, em um ato de misericórdia e desprendimento, resolveu ser aquele que traria um túmulo ao corpo de Jesus, mas isso inclusive já era plano de Deus, desde 700 anos antes, por meio de Isaías. Agora imagine você esperar, por muito e muito tempo, o Messias prometido que viria, esse forte, esse conquistador, esse arrasador de lugares. E agora vem Isaías para dizer que nós seríamos encontrados por um servo. Eu imagino o povo chegando para Isaías e dizendo: Isaías, faz o seguinte, vamos deixar essa parte quieta. Vamos voltar para aquela história lá do começo. O governo estaria sobre os ombros dele. Lembra, Isaías? Foi você que disse, Isaías. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o governante maior. Isaías, foi você que avisou a gente, Isaías. Não vem agora com essa história de um servo, de um Messias passivo ao sofrimento. Volta lá para o começo, aquilo que estava melhor planejado para a gente. E mais uma vez, a graça e o plano de Deus, que graças a Ele mesmo, não depende da nossa expectativa em absolutamente nada, nos constrange em saber que a redenção não chegou até nós por meio de força política e nunca chegará. A redenção não chegou por meio de um exército e nunca será assim. A redenção chegou por graça e por amor do Messias, que se fez servo, tomando o nosso lugar, para que nós pudéssemos ter sido redimidos por amor e por graça através do servo. E então, nós vemos que esse servo, ele tomou o nosso lugar de algumas formas muito específicas. Em primeiro lugar, o servo toma o nosso lugar, levando o que era nosso. E meus irmãos, o texto em alguns momentos lembra a nós que ele tomou sobre si os problemas que eram nossos, as enfermidades ou as doenças que nada mais são do que problemas que são absolutamente nossos, mas ele leva no nosso lugar. E o interessante é que o texto não nos diz que ele sofreu com a gente as nossas dores. Ele viveu com a gente os nossos problemas. Essa não é a ideia do texto. A gente mesmo é aqueles que foram e que são beneficiados pelo serviço do servo, porque ele não sofreu com a gente ou não viveu com a gente,
mas Ele levou sobre nós. Ele tirou de nós os problemas da condenação do pecado e não compartilhou com a gente, mas Ele levou sozinho. Ele não dividiu a conta, Ele não parcelou a fatura do sofrimento, mas Ele levou sozinho absolutamente todas as coisas. O nosso pecado todo foi colocado sobre Ele, e nós que andávamos como ovelhas desgarradas, agora não vivemos mais assim, porque há um servo que tomou o nosso lugar, e se colocou como uma referência diante de nós, para que a gente saiba que houve um preço pago, mas que Ele levou no nosso lugar. O sacrifício de Cristo Jesus, que nos trouxe a redenção, meus irmãos, é substitutivo. Isso significa que Ele substituiu literalmente o nosso lugar. Nós só podemos ter vida porque Ele levou a nossa morte. Nós só podemos ser alcançados pela graça porque Ele levou o peso da desgraça que estava sobre nós. Nós só podemos ter paz com Deus porque Ele foi o meio pelo qual a ira de Deus foi derramada completamente, que era nossa, mas foi substituída no nosso lugar. E agora nós podemos encontrar a vida e a redenção, porque Ele levou absolutamente tudo que nós levaríamos em nosso lugar. E por isso, meus irmãos, nós já não precisamos mais carregar a culpa do nosso pecado. E por isso nós já não precisamos mais viver prostrados por conta, inclusive, dos nossos erros. De fato, nós somos chamados ao arrependimento. E eu não sei você, mas de 7 dias na semana, pelo menos umas 14 vezes eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu sei que os irmãos são tanto quanto mais santos do que eu, e talvez a conta não seja essa sim. Mas de fato, nós somos chamados ao arrependimento. E arrependimento é nós olharmos para o pecado que ainda nos assola, e graças a Deus porque ele tem prazo de validade, que na eternidade acabou o pecado para todo mundo, e glória a Deus por conta disso. Mas nós nos arrependemos daquilo que fazemos, e mesmo arrependidos, nós não precisamos sofrer a culpa, porque inclusive a nossa culpa foi levada por Cristo Jesus naquela cruz. Para que nós pudéssemos ser marcados pela graça, Cristo Jesus foi marcado pela dor. Para que nós pudéssemos ser marcados pela redenção, pelo amor e pela misericórdia, e ganharmos nele uma nova identidade, Cristo Jesus foi marcado pela humilhação. Cristo Jesus foi marcado pela dor profunda e pelo receber da ira de Deus. Não porque ele mereceu, não porque ele tinha uma parcela de culpa, mas porque nele, Deus nos entregou em Cristo Jesus um servo que sem merecer e sem precisar, tomou o nosso lugar, para que nós pudéssemos receber da parte de Deus a redenção. E glória a Deus por conta disso. Ele levou tudo o que era nosso. E meus irmãos, se por algum motivo você ainda hoje tem sofrido pela culpa dos pecados da sua vida antes de Cristo Jesus, se você ainda tem nutrido no seu coração um senso de inadequação diante de Deus, porque no passado você fez coisas que não deveria, e a sombra desse passado às vezes tenta alcançar você, hoje é o momento em que você pode olhar para a cruz de Jesus e saber que você tem plena liberdade. O seu passado já passou, o seu passado não define quem você é, o seu passado não te aprisiona nele,
Pelo contrário, já foi, e inclusive foi levado por Cristo Jesus na cruz em nosso lugar. Uma vez que nós encontramos a redenção neste servo, o servo nos faz novos de novo, para que a gente viva de fato uma vida nova em Cristo Jesus. Para a glória de Deus. Meus irmãos, eu fiz uma conta durante essa semana, e dos últimos 40 atendimentos que eu tive em gabinete, em visitas e tudo mais, dos últimos 40, 31 foram motivados pelo peso maldito do passado sendo carregado pela nossa igreja em muitos momentos. Meus irmãos, a cruz de Jesus nos liberta de tudo isso. A cruz de Jesus é como aquele que passa um raio-x, e a gente precisa saber, a gente precisa ter conhecimento da vida que nós tivemos, porque ao conhecer, nós sabemos de onde Cristo Jesus nos tirou, e saber que agora a vida é nova, e tudo aquilo que passou, está no passado, e lá deve ficar. Não viva aprisionado pelo seu passado em nome de Jesus. Não viva refém de pessoas maldosas que querem usar o seu passado para trazer a todo momento à sua mente que você não merece a graça de Deus, que você não tem condição de ser feito de novo, de que você não é merecedor do que Deus fez. Porque se for só por esses argumentos, eles estão certos. Quem de nós é merecedor da graça de Deus, meus irmãos? Absolutamente ninguém. Do marido infiel àquele que assassinou uma pessoa, não são merecedores da graça de Deus. Do mentiroso àquele que roubou, ambos os dois não merecem a graça de Deus. Daquele que viveu uma vida longe de Jesus, mas também longe de criminalidade, longe de drogas, longe de problemas, vivendo a sua vida tranquilo ali, mesmo sem conhecer Jesus. Até aquele que já fez de tudo, já experimentou de tudo, já usou de tudo, já fez de tudo com o outro, de um lado ao outro, de um extremo ao outro. Ninguém merece a graça de Cristo Jesus. Ela é derramada sobre nós simplesmente porque Ele quis. E sabendo quem nós éramos, sabendo o que nós fizemos ou deixamos de fazer, sabendo o que nós provocamos ou deixamos de provocar, Jesus assumiu a forma de servo, sabendo tudo isso, e levou o peso desse passado maldito com Ele. E agora você não tem mais razão para levar esse peso junto com você. Como é que eu me desvinculo do meu passado? Meu irmão, simplesmente se encontre novo em Jesus. E a vida que segue. Qual é a libertação da culpa? É a cruz de Jesus. E saber que o servo que tomou o nosso lugar, não ficou preso lá, sofrendo até hoje, mas ele vive para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não fique preso ao seu passado. E se for o caso, meus irmãos, batistamente falando, é sério mesmo, tá? Não estou zoando. Coloca a mão no seu coração e diga, ore mesmo, dizendo, Senhor, eu repreendo qualquer ação de Satanás na minha vida para tentar me desmerecer diante da tua cruz. Em nome de Jesus. E repreenda mesmo, irmão. Repreenda de verdade. Essa semana passada, ou retrasada, nós fomos para Sumaré, no congresso de pregadores, e quando eu voltei para casa, estava tudo certinho, tudo organizadinho e tal, o Elias fez um serviço lá em casa, ficou perfeito, tudo certinho, e aí eu cheguei com a minha esposa, a gente saiu para comprar uma coisa, a hora que eu voltei o ventilador estava no chão. Já achei estranho. Como nós já tivemos a péssima experiência de ter nossa casa invadida, o medo sempre é de que alguém entrou lá. E eu fui ver as janelas, é um apartamento, mas vai saber, né? Eu fui ver as janelas, tudo fechado, meu computador, o tablet na mesa, as coisas mais valiosas,
que é só o computador e o tablet mesmo, já estava lá, não tinha mais outra coisa para levar, estava tudo lá, tudo certinho, né? Então, eu desconfio que algum ladrão não seria idiota o suficiente para derrubar o meu ventilador e ir embora. Mas tudo bem. Chegamos, arrumei o ventilador, nós fomos dar banho no Mateus, aí voltamos, fomos no quartinho dele, secamos e tal. A hora que eu abri o quarto, a porta do quarto de novo, o que estava no chão? O ventilador. Falei, Satanás maldito, querendo me assustar. Meus irmãos, eu fui fazer a janta. O ventilador estava desligado. Eu fui fazer a janta. Eu estou ali no fogão, e com um bom apartamento pequeno, do fogão eu estou vendo meu quarto. Do nada eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, o ventilador assim, pum no chão. Eu falei, não. Peguei na mão da minha esposa, pegamos o Mateus, entrei no quarto e falei, está repreendido Satanás, larga meu ventilador, sai da minha casa, você não tem lugar aqui, em nome de Jesus, vai embora. Pergunta se o ventilador continua caindo no chão. Pode ser loucura? Pode. Pode ser o capeta? Entre um e outro, eu prefiro ser louco e repreender em nome de Jesus. E acabou. E está fora, meu irmão. Faça isso com o seu ventilador se cair no chão. E faça isso com a culpa maldita da voz de Satanás no seu ouvido, tentando tirar o seu lugar de filho amado de Deus. Em segundo lugar, o servo assume o nosso lugar, pagando o preço da ira satisfeita do nosso Deus. O verso 10 diz que a alma do servo foi dada em nosso lugar, como sendo a oferta pelo pecado. E a palavra que Isaías usa é uma palavra muito específica, que é de fato usada tanto em Êxodo quanto em Levítico, para trazer o momento da oferta sendo colocada como oferta pela culpa que alguém tinha lá no Antigo Testamento. A palavra Hassam é a mesma palavra que é usada para trazer a figura do cordeiro que nós vimos na semana passada. Mas a diferença é que a oferta pela culpa, ela era literal. Ela de fato era trazida, era ofertada em holocausto, um animal perfeito era sacrificado literalmente. E há uma outra palavra que é usada também para trazer significado, na verdade, para alguma coisa que aludia a uma oferta. E essa outra palavra não é encontrada no livro de Isaías. O que no fim das contas, para a gente, é lógico porque cremos na pessoa de Cristo Jesus, mas precisamos lembrar que o sofrimento de Cristo Jesus não foi algo que aludiu a um momento difícil, não foi algo que simbolizou uma grande crise, mas de forma alguma, o pagamento que Cristo Jesus fez com a sua própria vida é absolutamente real e absolutamente literal. Cristo Jesus foi por Deus esmagado na cruz, para que o preço pelo nosso pecado e pela nossa vida fosse pago, de forma que Deus se sentisse satisfeito no amassar da vida de Cristo Jesus. E esse é um dos pontos onde parece que o que Deus está trazendo para a gente causa uma certa tensão, porque como um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus gracioso, vai se sentir satisfeito com a morte de uma pessoa? Aparentemente é uma certa contradição que na verdade não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, Deus nunca ignorou o pecado. Deus não fez do pecado apenas um detalhe que separou a humanidade dele. Deus não ficou apenas chateado com o pecado, mas o pecado diretamente ofende o ser de Deus. O pecado é um problema sério para os olhos de Deus e para os nossos também. O pecado não é simplesmente um probleminha que eu cometi, mas é ofensa direta ao ser santo do nosso Criador. E o Deus que é amoroso, bondoso e gracioso,
na mesma medida, sem tirar nem pôr, é um Deus que também é absolutamente justo. E uma vez que houve o problema do pecado, a culpa sobre alguém, precisa haver o pagamento dessa culpa. Deus exige o pagamento pela nossa culpa, pelo nosso pecado, porque Ele é absolutamente justo. E não é porque foi Ele quem proveu Cristo Jesus à humanidade, que agora, porque Cristo pisou no nosso mundo, nós podemos simplesmente tirar da conta a situação de pecado. Continua havendo uma culpa, que graças a Deus nós deixamos para trás. Mas só deixamos porque o Deus justo, que por justiça derramaria a sua ira sobre nós. E meus irmãos, a ira de Deus é muito pior do que uma mãe brava com chinelo na mão. A ira de Deus é muito pior do que uma esposa brava, que você pergunta se está tudo bem, ela diz, tudo bem. Mas eu acho engraçado que você, É muito pior do que qualquer coisa que nos dê medo, como uma esposa brava e uma mãe brava. Para mim é o ápice, né? É muito pior do que isso, meus irmãos. A ira de Deus, diz a palavra do Senhor para nós, que quando ela for derramada sobre o mundo, não haverá pedra sobre pedra, não haverá nada para contar história. O mundo será destruído pela ira de Deus. E essa ira que recairia sobre nós, não foi que o servo pagou o preço absoluto, real, para que a ira de Deus sobre nós fosse satisfeita. Uma vez que Cristo se entregou, agora nós não somos mais aqueles que são alcançados pela ira, mas alcançados pela graça. Mas precisamos lembrar a todo tempo em nosso coração, que o sacrifício do servo nos lembra de que a graça não é de graça. O preço não foi barato. Não foi uma simples alusão a uma coisa que custaria caro e simbolicamente teria tido um preço. De forma nenhuma. É um preço absurdamente alto que custou o sangue de Cristo Jesus, mas satisfez a ira de Deus no nosso lugar. E o preço já foi pago de cada um de nós. Nós não fomos apenas perdoados. A nossa dívida foi quitada por absoluto. Em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Ele levou também, em nosso lugar, recebendo o castigo que seria nós. Em dois momentos, Deus nos lembra, em Isaías 53, de que há um castigo que precisaria ser levado para que nós pudéssemos receber a paz. E esse castigo, Cristo Jesus levou. A paz com Deus não é reconquistada por sermos mais legais, mais sorridentes ou abraçarmos nossos irmãos. Não é por nós comprarmos uma Bíblia e sabermos as músicas que vamos cantar. De forma alguma. Mas a paz que vem sobre nós foi paga pelo preço que Cristo Jesus pagou no nosso lugar. E o castigo que Ele receberia, Ele também leva em nosso lugar. E a ideia é que Isaías coloca para a gente, de que a paz que vem sobre nós, e em outras palavras, e talvez uma outra leitura, Ele sofre o castigo para agora promover para cada um de nós uma nova paz. E essa paz é a chamada Shalom, do Antigo Testamento. É uma paz que é muito mais do que a ausência de guerra ou de algum conflito. Mas essa paz que vem sobre nós é uma paz absurdamente completa. E o que isso significa? É que essa shalom sobre nós, ela é tanto paz, quanto restauração, quanto completude, quanto a reconciliação. É como se tudo aquilo que estivesse errado
na nossa relação com Deus, assumisse uma nova forma, onde tudo está absurdamente certo, onde não tem um ponto fora do lugar, onde não há uma vírgula fora de um texto, onde tudo é absolutamente completo e harmonioso na nossa relação com Deus. Não é um castigo que nos faz ter menos problema na vida. Não é um castigo que vai nos dar uma imunidade a doenças e a sofrimento. De forma alguma. É um castigo que Ele levou, e que por mais que, enquanto humanos, ainda lidamos com consequências do pecado, na nossa relação com Deus, tudo está absolutamente perfeito, e absurdamente perfeito, porque o castigo foi sobre Jesus, e agora, aqueles que eram merecedores da ira, receberam a paz, aqueles que eram merecedores da condenação, agora recebem a eternidade. Aqueles que eram vistos, chamados e categorizados como inimigos, agora são vistos e chamados como filhos amados, preciosos, perfeitos aos olhos de Deus, levados pelo nosso irmão mais velho, segundo diz Romanos, para que agora sejamos recebidos pelo Deus que promove essa paz e que nos deu a paz, que coloca tudo dentro do lugar, para que a gente não possa ou não corra o risco de mantermos ainda separação entre nós e Deus. Mas é essa Shalom que quebra todas as barreiras. E por isso, quando nós dizemos a paz do Senhor, não é dizer que você não terá mais problemas, mas é dizer que essa paz do Senhor nos trouxe com Ele um relacionamento perfeito, de forma que fomos perdoados e com Ele nós fomos absolutamente restaurados para conhecermos o nosso Deus e sermos conhecidos por Ele também, em graça e em amor e em serviço de um servo que resolveu tomar o nosso lugar. E meus irmãos, talvez na grande maioria das vezes, nós terminamos algumas exposições tentando inspirar você a tentar ser como Jesus, ou então a encarnar em si, na sua própria vida, algumas lições que nós aprendemos juntos no domingo. E quando nós pensamos na conclusão de um texto como de Isaías 53, eu não tenho condição alguma de dizer para você, seja como o servo foi, porque além de ser impossível, só existiu um servo sobre todos os servos. Eu não tenho como dizer para você, pague o preço que o servo pagou, porque além de ser impossível a nós, graças a Deus, o sacrifício foi feito de uma vez por todas. E pensando na sua salvação, meu irmão, você não tem que sacrificar absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque o sacrifício foi feito em nosso lugar. E então o que a gente pensa? Qual é a conclusão de um sermão como esse? É simplesmente, meu irmão, você olhar para a figura do servo e saber que o servo se entregou no seu lugar, acima de todos os outros. É saber que o preço que você nunca poderia ter pago, já foi pago pelo servo no nosso lugar. E você não precisa mais viver ou se manter cabisbaixo pelo problema do pecado, mas você pode celebrar a vida do servo, porque ele vive para todos sempre, e um dia vai voltar para nos buscar, para que a gente celebre junto com ele, durante toda a eternidade. Tão somente não permita que nenhuma situação da sua vida, daquilo que você encontrar durante os seus dias, tire do seu olhar o brilho de olhar para o servo e saber que Ele é o Deus que se entregou no seu lugar, porque decidiu amar você. Não perca o amor, a paixão, o desejo por alcançar, conhecer cada vez mais Cristo Jesus, porque Ele tomou o preço no seu lugar,
e agora nós entregamos a nossa vida a Ele, e o mais que nós podemos fazer é de fato viver por Ele, sabendo que Ele tomou o nosso preço em nosso lugar. Não tente imitar o servo, porque nós não somos Ele. Não tente pagar um preço que seria impagável para nós em todo o tempo. Mas nós somos convidados a viver como imitadores do caráter desse servo perfeito que foi dado em nosso lugar. Busque ser como Jesus. Não queira pagar um preço que não é seu. Não queira lidar com a sua culpa ou com uma culpa que Ele levou no seu lugar. Viva feliz, alegre e contente, porque você não está procurando uma solução para a sua vida. O juiz, lá no tribunal, quando deu a sentença, deu para você aquele que levou no seu lugar. Viva para a glória de Deus, com alegria. E eu queria que você orasse com a gente, de olhos fechados ou abertos, enfim, como você quiser. Essa canção que o Mateus e a Ju vão cantar com a gente agora.